Olá, pessoal, boa noite. Seja muito bem-vindo para nossa live de hoje. A expectativa dessa live, ela tá tremenda, tremenda, e eu tô aqui tão motivada que eu preparei hoje, diferente de todas as vezes, um mapa mental para que a gente possa ter bastante profundidade. Já tem muitas coisas que vocês estão caminhando aqui, já tem profundidade para a gente avançar, né? Olá, Ângela, Nilson, Arley, o pessoal do MOS. Tô inspirada, pessoal. Hoje trouxe também alguns casos que vocês dividiram comigo de experiência do dia a dia. Eu vou tornar as nossas lives cada vez mais práticas, viu? Para que vocês possam realmente aplicar na vida de vocês e entender esse dia a dia, essa rotina, essas mudanças que a gente precisa fazer e que frequentemente a gente está sempre confuso na maneira, né, de realizá-la. Boa noite, Lucas, boa noite a todos. Então vamos lá, né? Um abraço pro pessoal de Goiânia, minha terra, né, gente? Tô aqui, fico aqui até dia 9. Dia 9 eu já tô indo para São José dos Campos. Agora eu tenho dividido a minha rotina com Goiânia e São Paulo, né? Mas a minha terra é sempre aqui, né? Amo estar aqui, sinto falta dos meus amigos. Tô com muita saudade do Arley, da Jaque, né? Estão aí hoje presente, da Ju, de todos vocês. Bom, vamos lá. Então vamos trabalhar que o conteúdo hoje é denso e muito importante para todos nós. Porque o relacionamento de casal é uma necessidade fundamental de todas as pessoas. Todos nós precisamos de um relacionamento de casal. E o que acontece muitas vezes na nossa cultura é que nós entramos para os nossos relacionamentos sem muita consciência do para quê. Para que um relacionamento de casal? Para que uma pessoa se casa? O que uma pessoa busca num relacionamento? Qual é o propósito da relação de casal? Na nossa cultura, o brasileiro, ele tende a casar, por quê? Porque chegou a hora, quer ter filhos. Gente, vocês estão me acompanhando? Isso, o vídeo pausou aqui também, tá? Foi aqui na internet. Bom, quando isso acontecer, a gente espera um pouco e segue, tá? Eu tenho feito as lives lá de casa sempre, hoje eu tô fazendo aqui no consultório. Nós temos nos dois espaços a melhor tecnologia disponível. Então, eu sempre acredito que vai voltar e a gente continua, tá? Então, eu conto com vocês permanecerem aí firme. O Giuseppe está perguntando qual é o assunto. A live de hoje nós vamos falar sobre partir ou ficar no relacionamento de casal, tá bom? Bom, então vamos lá. Na nossa cultura, então, muitas vezes o casamento ele acontece por ser uma ordem natural das coisas ou porque as pessoas pensam em ter filhos e aí se comprometem numa relação de casal, mas nem sempre a clareza do que é possível e o que se deve buscar numa relação de casal acontece. Em algumas culturas, por exemplo, as pessoas são orientadas que você encontra um parceiro para seguir com ele até o final. E que no final da vida, quem realmente conta, quem realmente é a pessoa que importa no caminhar do seu dia a dia. Porque os filhos a gente educa para encaminhar para a vida, né? Os pais, pela ordem natural das coisas, eles tendem a se despedir da vida primeiro. E no final você conta com um parceiro. Muitas pessoas na nossa cultura iniciam uma relação de casal na expectativa profunda de ser feliz no casamento, na parceria, no companheirismo, e aquela expectativa de que o outro vai chegar para trazer felicidade.
Mas não é isso que acontece. Gente, um casamento, uma união, uma relação de casal, ela não serve para resolver a minha necessidade de felicidade. Um parceiro não chega na minha vida para trazer harmonia ou paz. Aliás, muito pelo contrário. Se tem uma coisa que a gente perde quando a gente se dispõe a trocar na relação de casal, é justamente a paz. Por isso que Bert Hellinger fala que é a nossa maior alegria, mas também a nossa maior dor, porque nada nos desafia tanto, porque também nada nos completa tanto, né? Bom, a Elígia está dizendo, é que eu tenho a motivação e a alegria em mim. Exatamente, nós temos isso dentro da gente ou não, e ninguém mais pode resolver essa necessidade pessoal nossa de encontrar a paz, de encontrar a felicidade, a capacidade de suportar as frustrações e etc. Relacionamento de casal, gente, não é para isso, tá? Nós encontramos um parceiro na vida para seguir unidos, trocando. O homem traz aquilo que falta à mulher, a mulher traz aquilo que falta ao homem e assim eles se completam. Se completam não no sentido de que um precisa do outro, porque senão sobrevive. Se completa na medida em que um acrescenta vida para o outro. Um acrescenta um olhar, uma amplitude. Na troca, o casal cresce. Ele se amplia, né? Porque o homem traz uma visão diferente da mulher. As pessoas trazem tudo de diferente uma para a outra. E o relacionamento é um elemento básico para a nossa sobrevivência. Então, um dos maiores equívocos que nós cometemos é justamente partir para uma relação de casal sem compreender o para quê. Para que eu busco um relacionamento de casal? O que eu preciso cumprir nisso? Então, uma relação ela tem que ser para você um mecanismo de transformação. À medida que eu aprendo a trocar com esse parceiro, então eu cresço. Para isso, eu tenho que aprender a dar e principalmente aprender a receber. Bom, eu estou fazendo uma introdução. Esse é um assunto que nós já trabalhamos ele bastante aqui. Então, eu quero centralizar em alguns outros pontos, tá? Que eu vou colocar para a gente aprofundar um pouco mais e ampliar a nossa percepção. Boa noite, mãe! Seja bem-vinda! Olha só, então, a gente já sabe que o primeiro ponto que você tem que fazer agora é perceber imediatamente o para que você busca uma relação de casal, tá? Qual o seu propósito quando você se movimenta para uma relação de casal ou aquilo que você busca mesmo para aqueles que já estão casados há muito tempo, ok? E aqui vocês também já sabem que todo relacionamento ele tem uma ordem inconsciente que dá força ou subtrai força da relação. E na ordem para os relacionamentos de casal, a gente precisa entender alguns pontos essenciais. O primeiro dele, que quando você toma, quando eu falo primeiro, gente, não é o mais importante, tá? E nem quer dizer que ele atua sozinho. Eu só coloquei como primeiro por uma questão de ordem mesmo, tá? Para conseguir ser didática com vocês, para apresentar para vocês o essencial. Então vamos lá. Existe um movimento inconsciente que movimenta as pessoas em 90% daquilo que elas fazem. Esse movimento inconsciente, ele tem uma ordem, ele tem uma maneira clara de funcionar em todos os papéis. Aqui agora nós estamos trabalhando o papel no relacionamento de casal, o papel da mulher, o papel do homem, o papel dos parceiros, tá? Isso também é válido para os homossexuais, é importante ressaltar isso. Bom, o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês hoje é que quando você toma um parceiro, toma no sentido de recebe esse parceiro ou essa parceira, quando essa pessoa chega na sua vida, não é só essa pessoa. É impossível ser só essa pessoa.
Essa pessoa, quando ela chega, ela traz uma história e essa história pertence a ela. E essa história vai ser trocada com você. Nunca mais isso é alterado. Não tem como mudar a história desse parceiro. Então, pertence ao relacionamento de casal os pais das duas partes. Os avós, os bisavós, os irmãos, os tios, toda a família vem junto. Não tem como alterar isso, tá? Um dos problemas mais sérios que os casais vivenciam é justamente, né, aquelas pessoas que querem mudar a história da família de origem do parceiro. Que tem dificuldade com a sogra, que tem dificuldade com o sogro, com o cunhado e daí por diante. Isso é imutável. Se você vai contra a família do seu parceiro, então a sua relação está em risco. Outro ponto fundamental é que os parceiros anteriores também pertencem. Gente, essa é uma das maiores polêmicas quando a gente fala de relacionamento de casal, né? Pertence e isso é imutável. A parceira anterior, o parceiro anterior, tá? Faz parte da sua história agora. E quanto mais você tenta negar isso, excluir isso, criticar, não concordar, desmerecer os parceiros anteriores, tanto mais a sua relação, ela perde em força. Então, os parceiros anteriores, eles precisam ser respeitados. Eles precisam ser considerados. Porque, segundo Bert Hellinger, eles passam a fazer parte dessa família. O destino desses parceiros acaba afetando o destino dos seus filhos, ok? E nesse quesito também, nós precisamos falar dos filhos, né? Os filhos do casamento anterior, não importa qual a situação, qual o contexto, ele passa a fazer parte da sua família. Então, quando você recebe um homem, uma mulher como seu parceiro, para que essa troca siga firme, tá? Forte, né? E realmente duradoura, é importante tomar esse parceiro por inteiro. E, gente, quando eu falo isso, às vezes isso é uma tarefa de uma vida inteira, sabe? Conseguir acolher o sogro, a sogra e etc e tal, é um desafio de uma vida inteira, ok? E se você consegue ou não, isso vai trazendo, se isso diz, tá? Ela tá perguntando se isso tem a ver com parceiros ou envolve namorados. Gente, ex-parceiros envolve namorados, envolve todas aquelas pessoas em que na relação com ela nós estabelecemos um vínculo, tá bom? Então aqui entra inclusive aquele parceiro ocasional, se houve gestações, se essa criança nasceu ou não nasceu, se houve uma gestação, é sempre vínculo, tá? Então entende-se por parceiro aquela pessoa que de alguma maneira alterou a sua vida com a chegada dela e você também alterou a vida dela, tá certo? Ficou claro, gente? Então, vínculo de parceiro aqui não é só o parceiro que teve um relacionamento oficializado, tá? Tem muitas relações que não foram oficializadas e que o vínculo foi estabelecido e isso continua interferindo na sua vida atual. Isso quer dizer que o seu relacionamento atual sofre consequências de tudo aquilo que você vivenciou nas relações anteriores e que o seu parceiro também vivenciou na relação anterior ou relações anteriores, tá? Isso quer dizer que quando você segue com o parceiro, a história desse parceiro passa a fazer parte da sua história e a sua história passa a fazer parte da história do outro, tá? Ok, esse é um ponto polêmico, né? Daria uma live inteira, mas vamos seguir, porque a gente tem alguns exemplos significativos para vocês entenderem isso aqui melhor. Outro ponto fundamental para o relacionamento de casal dar certo é
que as pessoas envolvidas nessa relação consigam se despedir da sua família de origem. E despedir-se aqui significa deixar com os pais, avós, bisavós, tataravós, tios, irmãos, a história de cada um e levando consigo aquilo que recebeu com alegria, tá? Muitos relacionamentos de casal fracassam porque as pessoas seguem um relacionamento de casal, tá? Mas estão pouco disponíveis para o seu parceiro, porque tem dores na família de origem que não foram superadas. E isso é fundamental para que a relação atual dê certo. Aí hoje teve uma seguidora que me perguntou assim, Mirela, e eu queria muito me casar, e eu não consigo, tem muito tempo que nem namorada eu tenho, né? Só que na experiência dela, ela já foi casada uma vez e ela já tem filhos. Então, é muito importante ela ou vocês que estão assistindo, ou alguém que vocês conhecem, identificar se não seguir numa relação pode estar relacionado à sua família de origem, que você ainda está presa, tentando resolver, se queixando, lamentando, insatisfeita, com expectativas em relação aos seus pais, ou porque ainda não se despediu do relacionamento anterior. Muitas vezes a gente termina a relação, né? A gente interrompe a relação, mas a gente fica atado ao parceiro anterior. E essa falta de despedida é o que não me deixa livre para atrair outra pessoa. E aqui, gente, eu sempre falo de movimento inconsciente, tá? Isso também pode estar relacionado às crianças que foram geradas e não nasceram. E aí essa dor mantém um parceiro ligado a outro parceiro. E isso não tem a ver com amor. Isso muitas vezes tem a ver com vínculo, né? Aí tem uma pessoa aqui perguntando, sempre sonhar com esse parceiro de 10 anos atrás tem algum significado? Sim, pode ser que sim. O sonho é um movimento inconsciente, né? Então isso não quer dizer que ama ou que sente saudade, ou que talvez tenha algo que precisa ser percebido e resolvido. Porque 10 anos, gente, ainda sonhar com parceiro, isso quer dizer que talvez exista ainda uma conexão inconsciente, tá? Como a gente acha que terminou, acabou, nunca mais eu preciso saber, e a gente não continua olhando e trabalhando essa relação dentro da gente, então frequentemente nós sofremos efeitos disso, das relações anteriores. Outro ponto que coloca ordem, então só para reforçar, se despedir da família de origem só é possível quando eu consigo concordar com as coisas, com as pessoas, com as circunstâncias, com a história, com o destino de cada um, assim como foi possível. Quando eu consigo encontrar no meu coração a concordância com a história da minha família de origem, naturalmente o meu coração se alegra com o que eu recebi. E quando eu me alegro com o que eu recebi, então eu tenho força para entregar o que eu tenho. Eu só posso entregar para o meu parceiro a minha história. Eu só posso receber do meu parceiro a história dele. Se eu estou em paz e me alegro com a minha história, naturalmente eu vou me alegrar com a história do meu parceiro. Não tem como eu excluir o meu parceiro com a história dele. Quem acredita que tem o parceiro sem a história, por exemplo, tem gente que fala pra mim, não, Mirela, comigo tá tudo bem com ele, o problema são os filhos. Não, entre a gente é ótimo, a mãe dele é que é o problema, tá? Quem tem esse pensamento e essa postura ainda não cresceu. Porque negar a história do seu parceiro é negá-lo. Então essa troca enfraquece. E um outro princípio fundamental é que a troca precisa ser equilibrada. O parceiro que dá demais coloca em risco a relação. O parceiro ou a parceira, né, que dá muito e não permite que o outro faça por ele,
coloca em risco a relação. Gente, e eu vou reforçar isso aqui firmemente, nós já falamos sobre isso algumas vezes. Eu não estou falando na troca material. A troca material, ela também faz parte, tá? Mas na troca daquilo que você cede, daquilo que você faz na relação com o outro, aquilo que você deixa de fazer, aquilo que você tem que aprender a fazer para sustentar essa relação, aquilo que você entrega seu de melhor, tá? Então, um dos pontos que mais fragiliza toda a relação de casal é o desequilíbrio na troca. As pessoas, muitas vezes, elas querem dar o que elas não têm. Outro dia, uma pessoa que eu gosto muito, uma seguidora, perguntou para mim a respeito disso. Mirela, como é que é? Porque na Bíblia diz que a gente tem que dar para receber. Gente, dar é a tarefa mais fácil do mundo, porque quando a gente dá, a gente se sente grande, importante, melhor do que o outro. Mas o que une é receber. E quando isso é explicado dessa maneira na Bíblia, não quer dizer que você não tem que dar. É que você precisa dar o que você tem e não o que você não tem. E isso as pessoas não compreendem. Muitas vezes elas dão para receber. Não é uma doação, é um controle. Existe uma carência interna, um buraco que não foi preenchido e agora ela quer encaixar aquele parceiro, aquela parceira naquele buraco para tampar o vazio para ela se sentir feliz. Não, se esse parceiro não dá certo, eu troco. Eu busco outro parceiro, eu tento outras pessoas. E aí, ela precisa ficar rodando, né? O primeiro, o segundo, terceiro parceiro e daí por diante. Ok? Então, a troca é, eu preciso ter para devolver. E para eu ter, não é o outro que traz. Eu preciso encontrar isso dentro de mim, né? Bom, tem algumas perguntas aqui, eu vou responder no final. Eu vou só ver essa da Fábio. Mirela, mas quando a sogra não gosta da gente, ela se faz de vítima o tempo todo para deixar os filhos por perto. Inventa até doenças. Não tenho nada contra ela, mas prefiro ficar longe. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A sogra, os pais, eu, você, todos nós estamos emaranhados nas nossas confusões, naquilo que a gente não desenvolveu, nas nossas dores que nós não superamos. Mas quando a gente entende os papéis na vida, por exemplo, quando a gente entende que você nunca vai poder suprir na vida do seu sogra mais do que... Gente, caiu, mas estou voltando, tá? Então, quando a gente entende... Olha só, travou, mas já estamos de volta. Estou aqui na mesma linha de raciocínio. Quando a gente entende o papel da sogra na vida do marido, do parceiro, e a gente compreende que a gente nunca vai suprir o lugar dessa sogra, então não tem como nem a gente se preocupar, porque mais do que se alegrar com ela, nós precisamos dela, entende? Então, se a sua sogra, ela tá fazendo chantagem, ela adoece, ela dá chilique, tá tudo certo. Porque você não é mãe desse homem. Deixa ele ter a mãe que ele tem. Qual que é o problema disso? Entende? Você é a mulher. Você vai cumprir coisas na vida desse homem que a mãe dele não cumpre. E vice-versa. Então, não tem por que isso ofender, magoar, pesar, a não ser que a gente inconscientemente entre nessa disputa, ok? Bom, e aí isso é muito comum quando a gente entende que a gente precisa querer educar o parceiro, né? Quando a gente quer ensinar essa parceira a viver, a se comportar, a fazer as coisas, a tomar decisões. Frequentemente, quando a gente faz isso, é porque a gente está excluindo a mãe dele. E eu vou trazer casos concretos para que vocês entendam isso com mais profundidade no dia a dia, tá? Compreender que o parceiro nós estamos de igual para igual, que nenhum tem a obrigação de permanecer com o outro para sempre, porque disse que era isso, né? Relação de casal é uma conquista e essa conquista ela precisa ser preservada e cultivada diariamente. O outro pode ir embora a hora que ele quiser,
a hora que ele quiser, tá? E você também pode. E se vocês estão permanecendo, é porque vocês acreditam que essa troca ainda vale a pena. Então, quando a relação é uma relação que te leva para o mais, é uma relação que tem que ser cuidada diariamente, porque até essa relação, ela exige muita dedicação, tá? Bom, eu vou trazer alguns exemplos, né? E aí a Fábio coloca aqui, mas se ele me cobra muito estar presente na casa dela e eu não consigo, não me importo dele estar com ela. Gente, quando a gente tem problema com a sogra, então a gente precisa observar a nossa relação com os nossos pais, tá? Quando a gente tem dificuldade com as pessoas de uma maneira geral, o ponto essencial está sempre na nossa família de origem. Quem se alegra com os próprios pais entende a importância dos pais na vida e concorda com a alegria com que recebeu e devolve, não tem coragem de impedir, de dificultar o acesso, seja do filho, do aluno na sala de aula, né, do cliente, do psicólogo no consultório, do médico. Eu vejo, às vezes tem médico que vai atender o cliente e critica os pais do cliente, né? Quando a gente entende que essa relação ela é fundamental, não há por que ter dificuldade com as pessoas na vida. Então eu vou te sugerir para você rever o seu relacionamento com os seus pais. A consequência disso é melhorar o relacionamento com a sogra, tá? Só que esse não é o tema essencial para hoje, então nós vamos seguir. Gente, relacionamento de casal é um tema profundo e essencial. Eu vou trabalhar com vocês toda semana naqueles temas que vocês pedirem. E à medida que vocês forem me acompanhando aqui, vocês vão desenvolvendo um passinho após o outro. A Ana Márcia está me pedindo para falar sobre a origem da traição. Esse é um tema para uma live inteira, tá? Mas tem um IGVT onde eu detalho isso muito bem. Então é só procurar lá na página que vocês vão encontrar essas informações. Porque se eu entrar nisso agora, a gente não consegue dar profundidade nesse tema e nem seguir com clareza no outro que eu estou orientando, tá bom? Combinado, Ana Márcia? Localiza lá, qualquer coisa você me chama no direct e eu te mostro esse IGVT. Mas você pode procurar que ele tá lá. Falo sobre traição, ok? Bom, outro ponto que prejudica a relação é quando a gente trata o filho do casal como prioridade. Quando a mulher ou o homem deixa de cuidar dos parceiros, né, para poder se dedicar aos filhos. O Rodrigo está aqui perguntando como é que entra no canal do Telegram. Eu vou deixar para vocês no Insta, tá, gente? Porque todo dia, a partir da semana que vem, eu vou compartilhar no Telegram conteúdos exclusivos. Então, por favor, assim que a live terminar, eu vou colocar lá o link para vocês entrarem e várias lives que eu já fiz aqui já estão disponíveis lá. Rodrigo, obrigada por lembrar, viu? Eu vou colocar disponível lá para que todo mundo tenha acesso. Ótimo. Bom, então eu quero... e outro ponto fundamental é a capacidade de se entregar sexualmente para o parceiro, para a parceira, né? Quando a gente consegue, porque afinal de contas, esse é um dos pontos essenciais da relação de casal, o encontro sexual, né? Quando uma mulher consegue se abrir para um homem, como o homem consegue se abrir para a mulher, e isso também é válido para as relações homossexuais, a relação homossexual. Então, quando a gente se entrega para o outro, quando a gente entende a riqueza desse encontro, que um parceiro pode descansar no outro nessa entrega, e que nessa entrega a gente ganha força, então tudo na vida se transforma. Despedir-se da família de origem é algo leve e necessário. Essa compreensão de que a vida segue adiante e que eu tenho que olhar adiante e promover vida e o fluxo é para frente é natural, tá? E aqui, gente, eu acho que a questão sexual é um outro tema, tá? Porque a gente vem vivenciando diversos desafios. Nós vamos marcar uma live para isso também. Vou fazer um planejamento das lives, tá? E eu vou comunicando para vocês à medida que isso for acontecendo.
Então, aqui eu acabei de falar para vocês alguns princípios básicos que cria união na relação de casal. E se você deve ficar ou partir, isso vai depender, tá? Se essa relação tá levando você e a sua família para o mais, ou se essa relação tá levando vocês para o menos. Mas lembre-se, muitas vezes eu estou na postura inadequada, eu estou trocando de uma maneira desarmônica, por exemplo, eu estou dando mais do que estou recebendo, estou prejudicando essa relação e estou acusando o outro. Então, fique atenta, não para a postura do seu parceiro, mas para a sua postura na relação com o seu parceiro. Ok? Então, agora eu quero trazer alguns exemplos significativos para vocês, tá? Aqui, por exemplo, teve um seguidor que colocou o seguinte, ele assistiu a live anterior e ele ficou muito preocupado ao perceber que ele serve as pessoas fora da família, tá? E não tem feito isso com a esposa ou com os filhos. Gente, isso é muito comum nos profissionais da ajuda. Por isso que a gente vê tantos psicólogos, psiquiatras, pastores, padres não, né? Alguns padres hoje a situação mudou, né? Mas os profissionais religiosos de toda a religião ajudarem muitas pessoas e terem problemas sérios com os próprios filhos, né? Terem problemas sérios com os parceiros. Deixa eu explicar uma coisa, é muito mais fácil servir fora de casa. Isso nos exige muito menos, porque você troca ali, você vai embora e essa troca, ela não te exige no mesmo nível que exige a relação de casal. Compreende? A relação de casal, ela acaba sendo uma pressão, porque tem dia que você não tem o que entregar. Você não está disposta e não tem como você falar, não, hoje é o dia que você vai para lá e eu sumo, né? A relação de casal é completamente diferente. Então, observem, os profissionais da ajuda frequentemente têm problemas seríssimos com os filhos e com o parceiro. Isso acontece porque muitas vezes ele está dando, ele está entregando o que ele não tem. Por isso que hoje também é muito comum a depressão das pessoas que ajudam numa maneira ampla. Elas entregam, mas elas estão vazias. Elas vão para ajuda, não, mas elas vão para ajuda. Gente, a internet hoje está desafiante, mas vamos lá, né? A nossa vontade de trocar é maior do que ela. Então vamos seguir firme, tá? Então, muitas vezes a pessoa ela parte para ajuda, ela não vai para ajuda porque ela alcançou a cura, mas ela vai para ajuda porque ela está vazia, porque ela tem uma dor que ela não conhece, que na maioria das vezes ela nega. Então, ela vai para ajuda porque quando ela ajuda, ela se sente importante e esse vazio, ele é disfarçado, mas ele continua lá. E essa forma de ajuda é o que gera muitas vezes, inclusive, depressão, tá? Então, a pessoa me perguntou assim, Mirela, o que eu faço se hoje eu ajudo mais as pessoas fora da minha casa do que a minha família e a minha mulher? Então, eu te desafio, a partir de agora, olhar para dentro de você e perceber dentro de você o que você precisa curar. Porque essa ajuda que você dá para as outras pessoas, se falta em você, ela te subtrai da sua família, tá? Frequentemente é algo que você precisa resolver na sua família de origem. É muito comum para os homens que faltem a ele o pai, que ele aprenda a respeitar e se alegrar com o pai, tá bom? E a mulher com a mãe, tá? Essa é uma dica valiosa para você que passa por isso. E eu tô falando isso aqui, gente, porque nós temos muitos ajudantes na minha página, né? Nós somos muitos. Então, tomar consciência disso é o primeiro passo. Não se movimente para ajudar fora enquanto você não resolver dentro. E primeiro é você e sua família. Você entrega primeiro para sua família, depois para as pessoas fora, ok?
Outro ponto que eu achei extraordinário, que eu precisava compartilhar com vocês, está lá no Stories, a fala de um seguidor que eu achei muito importante para nós mulheres. Ele repete, aqui gente, eu não cito o nome de vocês, eu vejo quando vocês estão presentes, tá? Eu sei que ele está aqui presente, mas é para preservar a identidade. Caso vocês queiram falar, tudo bem, mas eu não vou falar, tá? Mas eu quero que vocês tenham a segurança de que conversar comigo vai contribuir para todos sem nenhuma exposição. Mas eu também quero que vocês tenham clareza de duas coisas. A primeira delas, eu preciso que vocês convidem, compartilhem, comentem, me marque no stories de vocês para a gente aumentar o movimento. E vai ter o tempo também que eu vou precisar que você entre comigo ao vivo para a gente conversar com as pessoas. Só assim a gente pode crescer nessa troca, tá bom? Esse seguidor, ele trouxe uma fala extraordinária. Ele disse assim, depois você corre lá no Stories, tá? Para você ver a fala dele na íntegra. Mas ele diz assim, que sempre quando ele e a mulher briga, ela fala por coisas pequenas e também por coisas grandes. Ela sempre diz para ele que ela vai embora. E aí ele fala que isso causa uma tristeza muito profunda nele, né? E no final ele me questiona se será que ela não ama ele o suficiente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, homens terríveis, terrível, eu vou ter que confessar isso aqui para vocês, né? E nesse confessar, eu peço que as mulheres tomem consciência disso. A mulher, ela tem uma tendência a ameaçar a saída, ameaçar a ruptura, como forma, às vezes, de fazer com que o homem entenda a seriedade daquilo e se comprometa mais com a mudança. Muitas mulheres, elas falam aquilo que elas não vão cumprir, com muita frequência. E é fácil para a mulher falar isso. E às vezes ela até pensa, mas não é o movimento dela naquele momento. A mulher, ela tem essa tendência de falar, é como se ameaçando o homem, ele vai reagir e ficar. Mas não é isso que acontece. O homem, quando ele ouve a mulher ameaçando que vai embora, ela dizendo que não é isso que ela espera dele, e se for assim, ela não vai ficar. É claro que a gente tem que se posicionar, dizer o que não gosta, mas o homem já sabe que se ele não corresponder, você vai embora. Você não tem que ficar falando isso, lembrando o homem disso. E aí o que acontece, né, Júlia? A Júlia fez uma carinha aí, eu tô supondo que ela conhece essa história. Quando a gente começa a falar isso com essa frequência, o homem, ele começa a se preparar para a nossa saída. Então o homem, ele passa a acreditar e ele começa a trabalhar no sentimento dele para que você não vá ficar. Entende? Então, que bom. Então, o que acontece na maioria das vezes é exatamente isso. A mulher prepara a saída do homem. Aí chega um dia que ela fala, não, porque eu vou sair. Ele fala, então tá, então é hoje, tá? Porque o homem não faz isso. Essa não é uma tendência dos homens. É claro que nós temos exceções, tá? Então eu quero pedir que vocês tomem muito cuidado na maneira que você comunica aquilo que não está funcional na relação. Porque muitas vezes, ao invés de você criar união, você cria separação. A Andréa está dizendo que isso não acontece só com os homens, né? Que é com todo ser humano, com certeza, tá? Mas a frequência disso é muito maior entre as mulheres. A mulher tem uma tendência a fazer isso. Na relação homossexual, tem até um livro que fala sobre isso, né? Que o difícil na relação de casal homossexual entre mulheres é que elas discutem tanta relação e elas estão sempre ameaçando umas às outras, né? A outra. E que isso gera uma instabilidade muito grande na relação de casal, tá? Então esse é um ponto. E aí eu quero responder para esse seguidor. Eu não acho que você possa se orientar por isso. Isso não quer dizer que a sua mulher não te ame. Talvez ela te ame, mas ela está se comunicando com você de uma maneira que subtrai, né? E talvez você também se comunique com ela dessa maneira. Eu acho que um dos pontos fundamentais do casal na hora de resolver qualquer coisa é lembrar que um escolhe o outro,
tá? E que a gente tem parceiro, né, Andréia, na mesma medida que a gente. O nosso parceiro é exatamente a mesma medida. Se você tem medo dele ir embora, lembre que ele também tem medo de você ir embora, né? E quando a gente não briga porque a gente quer separação. A gente briga porque a gente precisa de um distanciamento, mas no fundo a gente quer união, tá? O tema é ficar ou partir. Outro ponto fundamental que eu acho importante comentar com vocês hoje, que também tá lá no Stories, corre lá no Stories para assistir na íntegra o que a seguidora fala. Ela conta a história do marido, né? E que o marido, ele tá confuso no papel de filho, tá? E nessa confusão no papel de filho, ele quer cuidar do pai, que é um alcoolista. O pai bebe, né, tem uma dependência do álcool, e com isso o filho trata o pai como se fosse filho. Então o que acontece? A mulher quer ajudar o marido, ok? A não inverter mais os papéis. Aí, gente, esse é o ponto mais importante para vocês compreenderem agora, nesse momento, porque teve outra seguidora que falou para mim que o namorado dela tá precisando de terapia. Como é que ela faz para ajudá-lo, para resolver isso? Quando uma mulher entende que ela pode contribuir com o parceiro dela nesse nível, ela tá no papel de mulher? Então observe, essa seguidora, ela tá preocupada porque o marido dela tá se comportando como o pai do próprio pai. Mas ela não está percebendo que ela está se comportando como a mãe desse marido. Então, o marido saiu do papel de esposo? Saiu. Mas ela saiu do papel de mulher. Então, ela não pode convencer esse marido a se despedir da família de origem dele, porque ela ainda não fez esse movimento. Se ela tivesse feito esse movimento, a realidade é outra. Gente, eu quero reforçar para vocês, os fatos, eles não mentem. Se a sua vida não evoluiu a partir desse conhecimento, é porque você ainda não cumpriu o movimento necessário que coloca ordem na sua vida. Então, não é tarefa sua ensinar o seu marido a voltar para o lugar dele de filho e ficar com você, como se cuidar de você para... É tarefa sua, tá? Então, cuidar de você enquanto mulher para permanecer enquanto mulher e não como mãe, palestrando, ensinando, mostrando o caminho. Você não mostra o caminho para o seu parceiro, você segue firme no seu caminho. Então, para essas duas seguidoras, gente, eu sempre vou dar para vocês o que vocês precisam e nunca é o que vocês querem, tá? Essa que o marido tá cuidando do pai, alcoolista, e a outra que quer levar o marido para terapia. Sabe o que vocês precisam fazer? E vocês e todas as outras aí presentes, deixar o companheiro de vocês em paz. Isso também é válido para os homens. Gente, é claro que eu estou na posição de mulher, então eu vou falar mais como mulher, mesmo que eu me esforce, tá? Mas isso é válido para todos, né? A Juliana está reforçando aqui que não é adquirir o conhecimento, mas exercitar a cada dia essa postura. É exatamente isso. Esse é um treino de desenvolvimento para uma vida inteira. Às vezes você acorda na postura quando você menos espera, tá lá você palestrando no ouvido do seu marido, você querendo colo do seu filho e daí por diante. Ok? E outra seguidora que diz que está num relacionamento, que ela quer muito que funcione, que esse relacionamento dê certo, mas que ela não consegue esquecer os erros do passado. Ela segue na relação, mas ela não consegue esquecer o que passou. Então, gente, um dos pontos fundamentais para qualquer relacionamento dar certo é você realmente conseguir deixar a história do passado no passado. Isso não quer dizer não respeitar os parceiros anteriores.
Isso não quer dizer não usar a experiência que aconteceu, tá? Essa experiência ela é necessária para você seguir firme. Mas o que você precisa compreender neste exato momento, tá? Daquilo que você tem para entregar é que tudo que você viveu, você é autora. O que acontece muitas vezes, por que as pessoas não conseguem esquecer o que passou? Na maioria das vezes ela se coloca como vítima e ela não consegue enxergar a responsabilidade dela nessa relação. Então, eu vou te orientar agora. Se esforce muito, mas verdadeiramente torne essa uma tarefa da sua vida em perceber qual é a sua parte de responsabilidade que torna essa relação disfuncional. Porque a hora que você entender que você foi autora e que você não passou por isso sozinho, geralmente quem faz isso é quem dá demais. Aí ele não volta porque ele escolheu esse parceiro ou essa parceira, nós já falamos disso. Essa pessoa não volta porque é aquele parceiro que ela quer. Ela volta para acabar com o sofrimento que ela não está dando conta de ficar sozinha, entendeu? Não é porque está escolhendo aquela pessoa. E aí ela fica nessa postura de vítima. Aí fica muito, muito difícil esquecer, tá? E esquecer é fundamental. Deixar o que passou. Bert Hellinger fala que a gente tem que dar pelo menos, eu não lembro o número que ele usa, mas mais ou menos assim, todo dia 25 vezes chance do seu parceiro errar de novo. Algo mais ou menos assim. O que ele quer dizer com isso? Que todo dia você deve amanhecer e se permitir errar e permitir que o seu parceiro também erre, porque isso faz parte da vida, né? Mas entender que à medida que você se desenvolve e se mantém na sua posição de mulher e ele na posição de homem, então essa relação, ela fortifica, ela fortalece e ela gera frutos, né? Então a gente só não consegue esquecer quando a gente ainda tá de vítima, quando a gente ainda tá naquela postura de que ele aprontou comigo e eu relevei. E aí Bert Hellinger fala uma coisa importante. Toda vez que um fere o outro, é muito necessária a compensação. Quem feriu precisa compensar o outro, porque é a falta de compensação naquilo que fere é que faz com que a relação vai ficando cada vez mais desequilibrada, né? Então a gente tem que compensar quando a gente fere e a gente tem que devolver um pouco mais quando a gente recebe muito. Mas às vezes as pessoas não conseguem compensar, porque é mais fácil ficar de boazinha, de bonzinho, né? Sem pedir essa retribuição, né? Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui ao final. Então, para você perceber se você deve ficar ou sair, eu quero te lembrar que tudo aquilo que você não superou nessa relação, você leva para a próxima, tá? E muito do que não foi funcional aqui, você participou. Todo mundo tem o direito de seguir numa nova relação, sobretudo se a relação atual, ela subtrai vida, tá? Mas você precisa identificar fortemente se você não está sendo um causador dos motivos que subtrai vida dessa relação. Se você não tem pedido ao outro aquilo que o outro não tem, ou se você não tem sabido se alegrar com o que o outro te entrega. Para mim, uma das fórmulas mais mágicas de toda é quando eu me alegro com o outro se alegra em me servir, em me devolver, tá? Bom, falamos o essencial. Eu peço a vocês, vou dar uma lidinha aqui rapidinho nas perguntas e respostas, vou responder ainda algumas pessoas. Quero agradecer a participação de todo mundo, né? A Mari que está fazendo a transmissão da live de um salão para todo mundo participar. Muito obrigada, tá? E deixa eu responder a Ju também, por estar trazendo tanta gente sempre, né? Aqui, ó, a Débora está compartilhando que no relacionamento dela, quando ela era casada, muitas vezes ela dava demais e que não recebia, que isso desgastava. Exatamente. Quando a gente faz isso, a gente vai se colocando cada vez mais como vítima,
né? Só que quem está gerando a disfuncionalidade é quem está dando muito, né? Então isso fica bem complicado. Não tem jeito, a relação uma hora precisa romper, né? Lembrando aqui, gente, que tudo que eu falo também é válido para solteiras, para aquelas que não se casaram, para aqueles que estão separados, tá? Muitas vezes não é possível seguir numa relação de casal ou porque separou ou em função daquilo que não está resolvido. Então, isso é uma postura. E quando você está na postura essencial, a pessoa que você busca vai chegar na mesma medida. Ok, pessoal, bom, são muitas informações. Terça-feira nós temos mais lives, tá? Compartilha, divulga, me marca no seu stories, tá? Passa o conteúdo, entra no Telegram. Lá no Telegram, muito conteúdo exclusivo diariamente. Eu estou organizando tudo para que vocês tenham acesso cada vez mais. O tema é que ele não se esgota, ele se inicia para que você treine perceber de uma maneira mais ampla, tá bom? Mais ampla o seu dia a dia e, como a Juliana disse, um passinho após o outro, exercitando e treinando todos os dias, né? Isso, aqui tem uma sugestão de uma seguidora dizendo que é para começar a fazer a terapia e depois trazer o parceiro. Na verdade, gente, como nós estamos ligados inconscientemente ao nosso parceiro pela força invisível do sentimento, tudo que você transforma em você também transforma nele, né? É a conexão, ok? Bom, gente, é isso. Muito obrigada mais uma vez por hoje. Estou muito feliz da gente estar crescendo cada vez mais. Estou aqui à disposição de vocês. Deixem as solicitações. Na medida do possível eu vou resolvendo, o volume é muito grande, eu sou só uma para responder porque eu faço questão de garantir o conhecimento técnico que eu desenvolvi a partir da minha percepção. Então não é a visão de um outro psicólogo, é uma visão minha, tá? E por isso que às vezes eu levo um tempo para responder e eu não consigo responder a todos. Mas o meu carinho e a minha atenção com vocês é total, é uma alegria estar aqui. Muito obrigada, boa noite.